Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos e minhas amigas, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, mais uma vez eu estou aqui para lhes trazer algo muito importante, que é a palavra do Senhor. E que nos dias em que estamos vivendo, nós estamos passando por diversas dificuldades de todas as maneiras. É na saúde, é no desemprego, é nas partes financeiras, que nós estamos sendo desprotegidos pelos nossos próprios líderes governamentais. Mas tudo isso é fase que a vida nos tem reservado, porque nós esquecemos de obedecer os mandamentos do Senhor, no qual, se todos nós cumpríssemos aquilo que foi determinado pelo Senhor, nós seríamos muito diferente do que somos nos dias de hoje. Mas quantas reclamações, quantas coisas a gente estão vendo, estão passando, estão sentindo, doenças que são doenças incuráveis, e tem umas que parece que não é, mas é sim. Mas nós devemos tornar a confiar no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Neste momento, eu quero fazer uma leitura ali na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, e no versículo 23, que diz assim: guardamos firmemente a esperança de fé que professamos, guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá a sua promessa. Em outras palavras, diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Meus amigos e minhas amigas, e nos dias de hoje, nós estamos passando mesmo por diversas dificuldades. Parece que não tem solução para que possamos resolver os nossos problemas. Mas a solução dos nossos problemas estão diante de nós, estão diante dos nossos olhos, nós estamos frente a frente com Ele, porque Ele poderá resolver todos os nossos problemas em um piscar de olhos. Mas para isso nós temos que ser fiel. Nós tenhamos que fazer uma aliança. Nós tenhamos que decidir em abandonar o mundo e seguir retamente aquilo que o Senhor nos disser. Porque Ele já vem falando há muitos anos, há muitos mil anos, através dos seus profetas, dos seus apóstolos, discípulos, e através das palavras do Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo, ele escreveu diversas cartas para aqueles povos que estavam andando contrário nos caminhos do Senhor. E ele viam aqueles povos e alertavam, avisavam que eles estavam errados.
mas a repressão naquela época era muito mais do que hoje. Mas ainda Satanás trabalha contra as leis de Deus, e ele quer permitir que todos nós sejamos livres para adorá-los, para segui-los, porque assim ele afirma, e ele verdadeiramente mostra aos nossos olhos que parece que o que ele faz é melhor. Mas, meu amigo, minha amiga, nós vamos ter muito sofrimento após a gestão de nossa vida aqui na face da terra. Porque se aqui nós já estamos passando por dificuldade, pois se aqui nós estamos passando por tremendas razões, perdendo vidas em enfermidades, coisa que isso nunca para, porque Deus um dia prometeu ao homem, se ele desobedecesse os seus mandamentos, ele lhe causaria morte ao homem. E o homem foi traído pelo diabo, por Satanás, que Deus não faria aquilo com ele, porque se ele desobedecesse às ordens do Senhor, ele seria maior do que o Senhor, assim como ele fez. Porque quando Satanás desobedeceu às ordens do seu Criador, do Senhor, ele foi expulso do paraíso. Ele foi tirado o privilégio de ser um guardião das mansões celestiais do nosso Deus Todo-Poderoso. E ele foi expulso, ele foi jogado. E aqui na terra ele veio e desbravou todas as coisas. Fez o homem ficar contra Deus. E assim a morte veio a repassar todos os homens. Porque isso, o nosso Criador, ele não volta atrás com a tua palavra. Quando ele diz sim, é sim. E quando ele diz não, é não. E por isso nós estamos passando por momentos difíceis. Nós estamos passando por diversas dificuldades. Por que razão? Isso tudo por causa da desobediência, que o ser humano desobedeceu os mandamentos do Senhor. Mas o Senhor, ele nos fala ali, através de Paulo, nas cartas aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23, guardamos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Meus amigos e minhas amigas, porque Deus, uma certa vez, ele prometeu ao teu servo Abraão que lhes daria uma terra que mana leite e mel, e que ele deixasse a tua casa, deixasse a tua parentela, deixasse todos os teus amigos e fosse por uma terra distante. E olha quanto foi difícil. Ele padeceu, ele sofreu, mas ele não desanimou. Ele seguiu os caminhos que o Senhor lhe ordenara. E nós também devemos de fazer a mesma coisa. Devemos seguir os mesmos procedimentos para que nós venhamos a herdar a glória de Deus naquele dia sagrado que ele virá buscar a sua igreja. Como cristão, por vezes, professamos a nossa fé, dizendo ao mundo que cremos em Deus e em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que Ele é a nossa esperança
que Ele é a nossa força, que Ele é o nosso refúgio, consolamos as pessoas com as palavras, consolamos as pessoas com a palavra de Deus, motivamos e motivamos os desanimados com textos, observações da Bíblia e admoestamos com base nas verdades eternas, sem nem se dar conta, mostramos no nosso dia a dia a fé que professamos, seja no falar, seja no andar e no que fazemos, como os discípulos fizeram quando eles estavam com o Senhor Jesus. Porque uma certa vez, Jesus estava em um certo lugar, porque no lugar onde ele se encontrava, se aglomerava muita gente, mas muitas mesmo, em busca de uma bênção, de receber uma cura, de receber uma libertação, de receber um milagre, seja lá qual ele fosse, que aquilo estava te prejudicando a vida. E chegou perto deles os seus discípulos e disse: Senhor, dispersamos esta multidão, porque não temos o que comer. Elas vão ficar desnutridas por essa razão. E disse o Senhor: o que tendes aí? Mas ali eles não tinham dinheiro, eles não tinham como comprar alimento para aquele povo. E o Senhor o Senhor lhe disse: ide e comprai. O Senhor: mas nós não temos dinheiro. Aí o Senhor disse: o que tendes aí, a não ser, aqui temos 5 pães e 2 peixinhos, mas aquilo para uma multidão parecia que não tinha nada. Aí, naquele instante, mas mesmo assim, eles professaram a sua esperança, a sua fé, e nos cumprimentos da palavra de Deus, ali surgiu a multiplicação dos pães, na qual saciou quase 5.000 homens, quase 5.000 pessoas, ou mais, ou menos. Assim fala na Bíblia que aproximadamente 5.000 pessoas. E algumas vezes, no entanto, embora saibamos que todas as verdades e do quanto Deus é perfeito e maravilhoso, nós deparamos com situações difíceis, dolorosas, confusas, e por momentos falamos da palavra de Deus. Mas no fundo parece que aquilo não está sendo uma verdade em nossa vida. Aliás, repare bem como o inimigo tenta soprar dúvidas em sua mente e em nossas mentes acerca da fidelidade e das promessas que Deus tem para cada um de nós quando você crê na sua palavra. Está em crise, quando estamos em crise ou em meio a uma tempestade, parece em algum momento da vida que se torna muito difícil
de falar das promessas de Deus. Porque nós mesmo que porque nós mesmo que as professamos não estamos vivendo, mas sim passando por um grande deserto. A Bíblia diz que quando Deus deu o privilégio de Moisés retirar o povo de Israel do Egito, porque lá eles sofriam, e lá era dividido, uns queriam, outros não queriam. Mas só que lá era lugar de muito sofrimento, eles só trabalhavam e não era recompensado com nada, mas Deus os abençoava por aqueles que clamavam e buscavam a verdade. E um dia foi determinado que Deus fez algo muito importante, que Faraó deixou o povo de Israel partir para o deserto para o louvar e o adorar. E queimar os sacrifícios para livrá-los dos pecados. Mas, mesmo assim, eles viviam amargamente. E era difícil falar das promessas de Deus, que Deus tinha prometido que eles sairiam de lá, iria para um lugar que eles não iam ser mais escravos de ninguém. Mas aquilo era difícil e muitos se revoltavam, queriam voltar para trás. Mas a Bíblia diz para guardarmos todas as esperanças da fé que nós professamos. Ora, nós temos o Senhor Jesus Cristo, que podemos nos chegar a Deus livremente com um coração sincero e limpo, porque Jesus já nos limpou de todo o pecado. Temos acesso ao Pai e podemos diante dele rasgar a nossa alma. Podemos então ter esperança em nossos dias, ainda que seja nebuloso, ainda que seja cinzento, e serão cercados de esperança, porque não estamos mais sozinhos neste mundo. Nós estamos rodeados pela graça e a misericórdia de nosso Deus, que Deus diz dessa maneira, que está escrito ali no Evangelho de São João, e que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa é a razão da qual eu estou aqui falando para vocês, levando até vocês uma palavra de amor, uma palavra de esperança, uma palavra de consolação, porque diz aqui, e não estamos mais sozinhos, nós estamos cercados de esperança, porque não estamos mais sozinhos neste mundo. O Senhor Jesus, naquele dia em que ele foi crucificado, ele desceu à sepultura, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos e ele trouxe a vida para todos nós novamente. E ali, a partir daquele momento, nós que estávamos mortos na presença de Deus, fomos ressuscitados. E hoje nós estamos aqui levando até você esta mensagem
que o Senhor nos deixou, que eu recebi e você poderá receber também. Que nos dias de hoje nós possamos fazer uma aliança com Deus, de viver na sua presença. Meu amigo e minha amiga, não é assim pensando na situação financeira que quando nós aceitamos a palavra do Senhor, nós vamos enriquecer, nós vamos ser famosos, nós vamos juntar propriedades, nós vamos ter condições de comprar aquilo que nós desejamos. Não, meus amigos e minhas amigas. Porque diz na palavra de Deus que no mundo teremos aflições. No mundo teremos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque disse Jesus, eu venci o mundo. Eu tenho certeza, se você estiver ao lado, se você fez uma aliança com o Senhor, certamente você vencerá este mundo cruel, este mundo perverso, este mundo que só nos traz agonia, que só nos traz sofrimento, porque quão bom e quão suave é viver na presença de Deus. Não basta falar sobre nossa fé, é preciso demonstrá-la, mesmo quando estamos em meio de tempestade. Ao percebermos em pé, guardamos firmemente a confissão da esperança, para que sobrevivemos à tempestade. A nossa esperança é que os olhos do Senhor estão atentos a tudo, inclusive a tempestade, pela qual estamos passando, e Ele é fiel e verdadeiro. E podemos seguir em frente, mesmo quando está tão difíceis, pois sabemos que há alguém forte e poderoso e onisciente e onipotente segurando as nossas mãos. Porque certamente a tempestade virá, porque certamente Satanás, o inimigo, ele quer te derrotar de todas as maneiras, mesmo que ele te prometeu tudo de bom. Mas mesmo assim, a promessa dele é falha. E quando ele percebe que você está dentro do abismo, aí ele te afunda mais ainda, para você não observar o que Deus tem para você e o que Deus tem preparado para você. Mas você pode, e eu posso, guardar firmemente a esperança da fé que professamos. Deus jamais falhou e jamais falhará. Podemos esperar que o choro pode durar uma noite, que o choro pode durar uma noite inteira, mas sabemos e podemos ter a certeza que a alegria virá pela manhã. Essa é a nossa esperança. Essa é a promessa que Deus fez para cada um de nós. Não é em um cristianismo sem problemas, em um cristianismo sem resultado, matérias, prosperidade, em um cristianismo cor-de-rosa. Não é isso definitivamente, é a esperança que um cristianismo em que caminhamos com Deus,
passamos por aflições e muitas dificuldades. Por vezes choramos. Somos ultrajados, rejeitados, criticados. Sofremos os males deste mundo, igual eu já disse, mas há uma esperança em nós. Esperança de um futuro nas mãos de Deus. A esperança que com Ele somos mais que vencedores. A esperança que com Ele virão as tempestades, mas sobreviveremos, porque Ele é fiel, e aquele que está acima de todos os ventos e tempestade vai te livrar de todo este sofrimento, e que um dia você poderá pensar e falar, mas isso quando nós chegarmos a este lugar. Nós não vamos ter recordação daqui deste mundo, porque tudo que existe aqui vai passar, vai acabar, vai terminar. Somente estas palavras. Por vezes choramos, somos ultrajados, rejeitados, criticados, sofremos os males deste mundo. Mas há uma esperança em nós. Aleluia, glória a Deus. A esperança de um futuro nas mãos de Deus. A esperança de que com Ele somos mais que vencedores. A esperança que com Ele virão as tempestades, mas sobreviveremos todas, porque Deus é fiel, porque Ele é fiel e é aquele que está acima de todos os ventos e nos livrará da tempestade. E por isso eu creio que o Senhor virá um dia buscar a sua igreja. E se eu estiver firme e fiel nos seus caminhos, certamente eu vou ter a recompensa e Ele me livrará da perdição do inferno. Mas se eu não estiver firme, e se eu não for fiel, eu não vou ter a palavra do Senhor. Eu não vou ter o gozo da esperança, da bondade do Senhor. E eu fico por aqui, meus amigos e minhas amigas. E eu quero fazer um apelo para todos vocês que ouviu esta mensagem da palavra de Deus, e que o Senhor é fiel, e que o Senhor é justo, e te livrará de todos os males. Amém.